Eu gostaria de aplicar, eu estou no meio disso tudo, nós vamos continuar depois a partir do versículo 11. Eu quero apenas que você entenda quem é essa besta que emerge do mar. É um governo político. E talvez lá no final um representante deste governo político. Mas nós estamos falando disso. A segunda besta que vai aparecer a partir do versículo 11 é um governo eclesiástico. É um governo eclesiástico. Está falando de alguém que representa um apóstata, alguém que abandonou a fé em Cristo e se tornou um inimigo de Cristo Jesus. Então a primeira besta é um governo político, é um indivíduo que emerge da política mundial. E a segunda é alguém que emerge da igreja. Pode ser uma denominação e pode ser um representante de uma denominação. Nós vamos continuar com isso na semana que vem. Mas eu quero aplicar isso a vocês, para nós todos, para o nosso coração nesse momento. Quando João dizia isso, com certeza todos que leram lembraram do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz que só há um Deus, um único Deus. O segundo e terceiro mandamento nos lembra que nós devemos adorar somente a Deus. É a Ele que nós devemos culto, é a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós devemos todo tipo de reverência. Parece uma coisa tão óbvia, mas é o que mais nós precisamos lembrar nos nossos dias. Porque nós estamos vivendo dias em que os homens estão sendo tentados a dobrarem seus joelhos diante de muitas coisas. Dobrarem seus joelhos diante de indivíduos para adquirir favores. Nós estamos vendo isso o tempo inteiro, inclusive na nossa política. Dobrarem os seus joelhos diante de instituições que prometem segurança. Instituições que podem ser desde uma sociedade, uma empresa. Dobrar os joelhos diante de um sistema de governo. Dobrar o joelho diante de uma quadrilha que se organiza para garantir o futuro de meia dúzia roubando. Dobrar o joelho diante de instituições, agremiações que se formam a fim de dar uma estrutura, uma segurança para os seus agremiados. Vou dar um exemplo disso. Maçonaria, por exemplo. Um dos principais fatores de muita gente entrar na maçonaria hoje é garantia monetária. Por quê? Porque os irmãos se ajudam. Você está colocando a sua esperança de segurança numa agremiação. Você não sabe nada sobre Cristo. Você não sabe nada sobre Cristo. Porque se você soubesse, você saberia que o meu joelho, o seu joelho só pode se dobrar diante de um, que é Cristo Jesus. Eu não vou me dobrar diante de homens. Eu não posso me dobrar diante de governos corruptos. Eu não posso me dobrar diante de igrejas corruptas. Porque a minha segurança, a minha vida depende de Cristo. Não depende de quantos amigos eu tenho, não depende de quantos companheiros eu tenho, não depende de quantos agremiados junto comigo eu tenho. A minha segurança depende de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz pela minha vida, não foi nenhum membro de sociedade, seja secreta ou seja pública. Ceder a isso, veja só, se você cede por influência, por garantia monetária a uma sociedade secreta, como é que você vai resistir a um governo opositor de Cristo? Um governo que coloca armas sobre a cabeça do seu filho, como eles fizeram no primeiro século, como eles fizeram no segundo século, como eles fizeram no século XVI, como fizeram no século XVII, como fizeram no século XX. Se por medo de ficar pobre, eu já faço alianças com homens que não professam a mesma fé que eu, e quando tiver a vida do meu filho, e a Bíblia diz, Jesus Cristo anunciou isso. Os apóstolos anunciaram isso. Os apóstolos morreram por sua fé. Deixaram esposa, alguns deles, filhos, por causa da sua fé. E nós estamos aí com medo de passar necessidade, com medo de faltar amigos, querendo se garantir dentro da sociedade, fazendo aliança. Esqueça. Lembra do primeiro mandamento. O mandamento diz: adorarás somente a Deus, e somente a Ele prestarás culto.
Tem muita coisa aí disfarçada de culto que as pessoas não dizem que é culto, mas é culto. Culto à personalidade, culto ao dinheiro, culto ao poder. O que nós estamos vendo na cúpula do nosso país é culto ao dinheiro e culto ao poder. Gente que deveria, por vergonha na cara, dizer renuncio com todas as letras, mas não diz, porque adora o dinheiro e adora o poder, mas não está nem aí para a vida dos outros. Isso tudo é Apocalipse 13. É a mentalidade do diabo dominando a mentalidade dos homens. Quem anda por aí fazendo aquilo que a maioria faz, seguindo o pragmatismo, diz, mas por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo, pastor, porque dá certo. Você está na contramão da Bíblia, porque a Bíblia não manda fazer o que dá certo, a Bíblia manda fazer o que é certo. Ao contrário. Então a primeira aplicação, lembra do primeiro mandamento? Adoração somente a Deus. Se qualquer aliança, se qualquer amizade, se qualquer emprego, trabalho seu exigir de você culto e adoração a alguém que não seja Cristo, saia fora. Segundo, vida de perseguidos. Nós estamos num deserto. Não fixe a sua morada, não construa fundações num deserto, porque isso daqui não é o seu lar, isso aqui não é a minha casa. Ontem eu conversava com uma pessoa e dizia, pastor, o problema é que antes dos 40, vocês só pensam que a solução para tudo é dinheiro, então todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer se garantir com dinheiro, mas dinheiro não é nada, não é mesmo? Embora a gente goste tanto dele, mas não é nada. A gente precisa lembrar que isso aqui é vida de peregrino, é vida de peregrino, não é a sua morada, não é a sua habitação. Quem faz alianças, prega raízes e cria fundações neste mundo, então fique com esse mundo. A nossa vida não é daqui. Aquilo que havemos de ser está escondido em Cristo Jesus. Como pastor, eu me entristeço muito, muito mesmo, quando eu vejo pessoas abrindo mão daquilo que a sua fé exige para criar segurança nesse mundo, para criar fundações nesse mundo. Lembra que a sua vida é a vida de perseguido. Ah, mas tá boa, mas não fique confiado nisso, porque ela pode ficar ruim da noite para o dia. Então não coloque a sua expectativa nem a sua confiança aqui, porque o que nós havemos de ser está revelado em Cristo. E até que isso aconteça, você está no mesmo caminho que eu estou e no mesmo caminho que os cristãos lá do Oriente estão. Hoje as balas estão correndo atrás deles, amanhã elas correrão atrás de nós. Isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com os primeiros discípulos, e isso vem acontecendo na história da igreja o tempo inteiro. O fato de a gente estar vivendo um momento bom não significa garantia de nada. Por último, o que me dá segurança, o que me faz cantar como cantamos na semana passada, calmo, sereno e tranquilo, é a certeza da vitória de Cristo. É a certeza de que essa história está nas mãos de Deus. E os nossos inimigos, que são os inimigos de Deus, serão colocados debaixo do estrado dos pés de Cristo. Com o sopro da sua boca Ele os destruirá. Pode ser grande e impossível para nós, mas é pequeno e absolutamente possível para Deus. Satanás sabe que os seus dias estão contados, a sua derrota é certa, e a grande mentira que ele conta para o mundo é que ele vai vencer. Mas a palavra de Deus, Apocalipse 12, capítulo 13, diz que ele já foi vencido, e ele não resistirá. É nisso que nós devemos acreditar. Ainda que nós tenhamos que enfrentar dores terríveis nesta vida, o que me dá a certeza é que, apesar de eu talvez ter que morrer aqui sem ver esta vitória, os meus olhos humanos carnais podem não ver, mas o meu coração, o meu espírito, a minha alma verão, porque Cristo me prometeu isso. Eu não posso ter medo.